Isso aqui só tá acontecendo porque eu tive uma noite mal dormida. Hoje é um sábado tedioso. A gente tá no meio de uma pandemia e eu estou desempregado. Isso tudo uniu e me deu forças a fazer isso aqui, que é conversar ou sei lá, reclamar de algumas coisas, porque acho que a gente tá na internet talvez é mais pra reclamar das coisas mesmo, né? Se não, pra quê? Talvez ver vídeos de bichinhos seja o motivo mais importante da existência da internet e do porquê a gente tá nela. Depois disso, eu acho que é reclamar mesmo. Então eu tô aqui pra reclamar por conta da junção de todas essas coisas que me aconteceram recentemente e porque eu estou procurando emprego também. Então acho que você procurar emprego é um motivo muito grande de reclamações, porque acho que processos seletivos são muito injustos. Eu não concordo muito bem como são feitas algumas contratações, porém, quem sou eu para reclamar, né? Não sou nenhum tipo de especialista em contratação de pessoas e nenhum, vamos dizer nos termos corporativos atuais, Talent Hunter, Talent Acquisition. Que merda. Não sou nenhum especialista nisso, porém não gosto muito dos processos seletivos. Eu acho eles injustos, precários e eles não prestam muita atenção em você, assim. Apesar de achar eles um pouco divertidos, alguns testes de personalidade são legais de responder. Às vezes você se descobre ali de responder alguns testes de personalidade, assim, tipo, você é mais legal ou você é mais chato? E você fica na dúvida, né? Tipo, várias coisas, várias situações passam na sua cabeça. Talvez seja isso mesmo que eles queiram causar em você, assim. E acho que é legal, sei lá, você gosta mais de sair ou você gosta mais de ficar em casa? É muito difícil responder essas perguntas, né? Porque você fica pensando, né, em todas as situações que você prefere ficar em casa e todas as situações que você prefere não ficar em casa. E aí você fica na dúvida da resposta. Será que é isso mesmo? Você tem que pensar na hora de responder essas perguntas? Ou acho que talvez esteja pensando demais em responder uma pergunta tão simples, né? Porém, a minha indignação com esses processos seletivos é que eu tenho minhas dúvidas referente à análise do perfil do candidato, né? São muitas vagas, muitos candidatos, muitas pessoas desempregadas, muitas vagas e muitas pessoas desempregadas e mais pessoas desempregadas do que vagas. Então, eu imagino que tem que ser uma equipe de recrutadores muito grande, né, para você poder avaliar diversos perfis ou então diversos currículos, né, diversas pessoas você tem que avaliar. Então tem que ser uma equipe de recrutamento, tem que ser uma equipe de recrutação, não sei. Tem que ser uma equipe de recrutamento grande e eficiente, né? Porque afinal de contas, hoje em dia acho que muito mais pessoas se candidatam pela internet do que talvez pessoalmente, eu acho, né? Acho que talvez é o que eu vejo aqui no meu mundo, né? Eu vejo muitas pessoas candidatando mais pela internet e esses dias eu me candidatei numa vaga, né? E achei curioso, interessante e fiquei puto. Puto porque eu me candidatei, né? Preenchi lá os meus dados no site, lá na plataforma, anexei um PDF, que no caso é o meu currículo, e me candidatei. Tinha lá um botão aplicar a esta vaga. Então eu apliquei. Com os meus dados ali, informações pessoais, sei lá, endereço, nome, data de nascimento, RG e um currículo. E então eu recebi um e-mail. Você está participando de nosso processo seletivo, aguarde que queremos analisar o seu perfil e em breve retornaremos com alguma resposta e ok, sem problemas, até aí um processo normal, né? Até acho interessante porque muitos processos que você participa, você realiza várias etapas, né? Vários procedimentos. E, cara, é tão chato o quanto que você tem que ficar no pé, às vezes, de algumas empresas para elas te darem alguma resposta. E eu gostaria que talvez as empresas simplesmente falassem que não. É muito difícil, na verdade, dizer não, né? As pessoas talvez não saibam entender o não, porém, o não é necessário você dizer nesses momentos, né? Tipo, porra, não, a gente não vai te contratar. E tudo bem, o não o desempregado já tem, entendeu? Ele já tá desempregado. Então você negar, faça ele ir em busca de outra vaga, não ficar esperando uma resposta. E eu participo de processos e já participei que eu tô sem resposta aí há meses. E eu mando e-mail e ninguém responde. Eu mando mensagens, entro em contato e ninguém fala nada. Fala, a gente tá no meio do processo. Tem umas que falam que a vaga foi cancelada só porque você entra em contato, mas se você não entra em contato, você não fica sabendo. Talvez você participe de um processo seletivo infinito, talvez uma avaliação aí para ver se você merece
trabalhar naquele lugar para sempre, ou se tá para sempre em teste, para sempre em prova. Enfim, então eu me candidatei a uma vaga e aí preenchi lá os meus dados e recebi esse e-mail de confirmação de participação, né, do processo. E no mesmo minuto, eu até lembro o horário, era 16 horas e 21 minutos. No mesmo minuto, eu recebi um e-mail que eu havia sido reprovado. E eu fiquei pensando, mas quem será que me avaliou tão rápido assim? Eu entreguei um gabarito do Enem zerado, eu entreguei assim, sabe, aqueles gabaritos que você preenche as bolinhas pintando assim, que tipo é uma máquina que lê, você põe o papel na máquina assim, ela lê e já dá o resultado na hora. Então foi isso. Eu preenchi lá meus dados, eu errei meu nome, aí tava lá que eu errei meu nome, por isso eu zerei. Eu errei minha data de nascimento, meu RG, meu CPF. O que será que eu errei, cara? Onde eu errei? Eu errei, eu mandei um PDF. E aí no mesmo momento eu recebi esse e-mail de que eu havia sido reprovado. Eu fiquei pensando, nossa, mas quanta eficiência, agilidade, rapidez, né, em você avaliar o perfil de candidato, né? Fiquei feliz e perplexo. Enfim, fiquei puto. Não acho justo. Mais pessoas devem passar por isso, com certeza, e elas com certeza também devem ficar sem entender do porquê ser tão rápido assim a reprovação. E o que será que fez eu perder esse processo? O que será que fez eu não ser aprovado nesse processo? Mas se bem que foda-se, porque quem sai perdendo é a empresa. Eles que perderam de me contratar. Não eu que perdi eles de trabalhar com eles. Eles que me perderam de contratar. Eles nem avaliaram eu. Olha eu como eu sou legal. Eles nem me avaliaram. Perderam. Se eles tivessem tido pelo menos a pachorra de pesquisar quem eu sou, talvez eles viriam, ó, a pessoa legal que eu sou. E talvez me daria uma chance. Ou não. Enfim, eu estou indignado por causa disso. Acho que processos seletivos para trabalho deveriam ser mais legais, mais humanos, que você está contratando uma pessoa, sem dúvida, óbvio. E então acredito que um contato mais pessoal, ou mais próximo, seja melhor, né? Ali a chance de você mostrar quem você é, às vezes através de uma conversa, de uma fala, é muito mais fácil do que você simplesmente mostrar por detrás de um computador. Eu não lido bem com isso, não. Eu prefiro conversas e entrevistas de maneira pessoal, de maneira não digital. Vocês entenderam, né? De maneira local. Ao invés de ficar, tipo, me candidatando, digitando coisas e repetindo várias coisas durante várias perguntas iguais, do que muitas pessoas podem mentir, entendeu? Você simplesmente pode copiar e colar uma resposta. Isso é injusto. Eu não concordo. Acho que a gente precisa de mais entrevistas pessoais e menos entrevistas via internet. Então, essa aqui é a minha indignação. De uma pessoa que não sabe de nada. Porém, se eu fosse uma pessoa que trabalhasse recrutando pessoas, eu deixaria um processo seletivo mais divertido. Não sei como, mas eu deixaria mais divertido. Como, por exemplo, você participando de processos seletivos, às vezes você precisa digitar uma carta de apresentação. E aí, o que é uma carta de apresentação? O próprio nome já diz, é uma carta onde você se apresenta. E aí, para quem não sabe, às vezes para quem nunca digitou uma carta de apresentação, às vezes é a primeira vez, você pesquisa no Google e vai ver o que é uma carta de apresentação. E aí você vê que é um negócio chato. Eu li alguns exemplos de carta de apresentação e falei, cara, que se fosse um recrutador e ficasse lendo isso aqui, eu ia simplesmente ficar passando, porque é tudo igual, é tudo... Oi, eu sou o Matheus e eu prometo, você tem que fazer um juramento para a empresa, assim, e eu prometo ser honesto, eu prometo me dedicar muito ao trabalho enquanto for contratado, quero muito essa vaga, seria o melhor empregado dessa empresa. Cara, coisa chata, é óbvio que você vai ser isso se você for contratado por essa empresa, né? Você não precisa falar isso. Talvez você entre numa empresa para não ser honesto, porém, isso aí você não vai falar, né? Você não vai falar, não, eu vou falar que eu quero ser um cuzão. Aí você não vai ser contratado, né? Óbvio. Por isso que existe o processo seletivo, né? Pra tentar descobrir se você vai ser um cuzão quando você não fala que é um cuzão. Então, pra mim, a carta de apresentação tem que ser algo divertido. Algo que mostre quem você é, na real. Não umas palavras difíceis ou em termos corporativos ou o quão você quer aquela vaga. Não, simplesmente apresente-se. Falar, eu sou tal pessoa e eu gosto de bolinho de queijo e fazer carinho no cachorro. Se eu fosse recrutador, eu ia ficar muito mais feliz em ler isso. Porque isso é muito mais legal do que você ver essas juras de amor em empresa, assim, do que é tudo mentira, né? Não sei. Eu não consigo acreditar muito. Mesmo porque eu vejo esses exemplos e eu mais duvido desses exemplos do que tenho certeza. Eu tenho muito mais certeza de uma carta de apresentação onde eu digo quem eu realmente sou e quais são os meus gostos e quais são meus defeitos e as minhas qualidades do que uma carta de apresentação onde eu fico dizendo
o quão bom funcionário você, sendo que isso é meio óbvio. Então eu acho legal dizer coisas legais, como fazer carinho no cachorro, ou fazer carinho no gato, ou dizer que você gosta do Homem-Aranha, ou dizer que você gosta de ir no cinema, ou dizer que você tem algum hobby, tipo um esporte, um hobby tipo música, ou que você pratica algum tipo de arte. Eu acredito que isso seja melhor dito numa carta de apresentação do que esse monte de termo chato e corporativo que serve pra nada. É basicamente um gerador de lero-lero. Não sei se você já viu esse site, mas é um site muito interessante. Se você pesquisar por gerador de lero-lero, você vai ver muitas das coisas que os coaches falam. Acho que é onde eles aprendem, né? Eu acho que lá é uma fonte de aprendizado dos coaches. Acho que é o gerador de lero-lero. Ou então dos day traders, né? Day traders. Eles digitam algo no gerador de lero-lero e eles saem falando por aí. Simplesmente é isso que é uma carta de apresentação. Você digita lá no gerador de lero-lero e copia e cola. Dá uma olhada nesse site. Ele é interessante, mas só usem quando vocês quiserem falar lero-lero ou se vocês forem coach. Então eu quero saber qual é o seu tipo de identificação com isso, ou se você tem algo curioso a dizer. Eu quero ler, eu quero saber, para poder continuar e para poder falar mais e poder reclamar. Porque, como eu disse no começo, a gente está na internet por dois motivos, né? Um que é para ver animais, que isso é uma coisa muito legal, e o outro que é para passar vergonha. Então, acho que eu tô aqui pelo segundo motivo mesmo, mais passando vergonha e falando algumas coisas que eu não faço ideia nenhuma, mas que fazem mais parte dos meus acontecimentos recentes, do que algumas certezas. E eu tinha dito que eu não tinha nada pra fazer, né? Que eu tava num sábado tedioso, porém eu esqueci que eu tava jogando Genshin e eu vou voltar pro Genshin, porque talvez assim meu sábado não fique tão tedioso. Porque Genshin tem sido o grande responsável por ocupar minhas horas de tédio.